Ô, Nori, o Corinthians renasceu? Renasceu. É outro Corinthians? Outro Corinthians. A gente nunca pode jogar a culpa numa pessoa só. E culpa é uma palavra muito pesada, Benja, mas não estava funcionando com o Mano Menezes. Isso fica muito claro. E não era só a questão técnica e tática. Também a relação estava complicada. O ânimo dos jogadores é outro. O cara que não estava correndo mais do que deveria correr, está correndo agora. E simplificou bastante o Antônio Oliveira, alguns atletas muito bem no Corinthians. E o Romero, né, cara? O barato do futebol, Benja, é que é uma das melhores, se não a melhor imitação da vida. Porque até o ano passado o corintiano queria ver o Romero no Paraguai. Hoje o corintiano adora o Romero. O Romero hoje é o principal jogador do Corinthians. Pra mim, não. Pô, mas tá... Quem faz mais gol? Não, sim. Pra mim, o melhor jogador do Corinthians hoje, que parece que ele tá lá há 10 anos. Já sei quem você vai chama-se falar. Ranieri. É impressionante. Mas o Romero vai lá e resolve. E parabéns pro Augusto Melo, que buscou o Ranieri e que falou desse Garro aqui pra gente, fora do ar, que eu falei, eu não sei quem é o Garro. Ele falou, você vai ver quando ele jogar. Eu vou segurar o Mano um pouco, porque o Mano hoje tá igual aqueles pitbull, só carne crua, daqui a pouco ele vai soltar. Tá bravo com alguma coisa? Nada, ele tá alucinado. Ô, Rainha, você que jogou tantos anos, qual que é a importância de um treinador? O Mano Menezes estava lá, que é um baita técnico. Sim. Tava uma desgraça, o Corinthians perdendo, clima ruim, já falando em Série B, em cair. Aí veio o Antônio Oliveira, um português, estava treinando o Cuiabá, 40 anos, e o Corinthians muda, é igual o São Paulo quando saiu o Rogério Ceni e entrou o Dorival. Eu acho assim, cada técnico tem seu esquema tático. Às vezes o esquema tático daquele treinador não se encaixa com aqueles jogadores que ele tem na mão. E de repente, o esquema tático do novo técnico do Corinthians, do português, se encaixou com aqueles jogadores. Às vezes é ruim você estar numa posição que não é legal para você. Às vezes uma jogada que não é legal para você não se adapta àquela jogada do técnico. E o técnico, ao invés do técnico se adaptar àqueles jogadores que estão ali, são os jogadores que têm que se adaptar ao esquema tático do técnico. E isso é ruim. No basquete, o treinador que monta a sua equipe. No futebol, não. No futebol, o técnico já chega, o time já está lá. Mas você acha que é só esquema tático ou é, como se fala hoje, a gestão do grupo? É o plano? Não, também tem a coisa da conversa. Mas assim, quando você troca um técnico e coloca o outro e já dá essa virada de chave, é a parte tática. Não tem, Às vezes outra. é simplificar, né, Rainha? Entender o que é melhor para cada jogador. Às vezes o cara tem uma ideia, eu quero ganhar desse jeito, a minha ideia tem que funcionar. E aquela ideia não vai servir para aquele time. Exatamente. E muitas vezes falta um pouco, eu acho que, de conversa com os próprios atletas que observam coisas que o treinador não vê. Existe a conversa. Eu não acredito que o Mano Menezes não tinha esse papo com os jogadores. Mas acho que não dava mais liga, parece. Já pegou o time. Agora, como é que você explica um técnico bom como o Mano Menezes, chega um outro e muda a chave geral? Quer dizer, a estrutura continua a mesma, o presidente continua o mesmo, a diretoria mesma. É o técnico. A bola é igual, mas a única coisa que eu não concordo é que eu acho que é só tática. Eu acho que é outra coisa também. Não, eu acho que é a tática e a conversa, dia a dia. mas não é... Eu acho que a tática é mais importante, na minha opinião. Ô, pequeno menino. Eu não entendo nada de futebol, viu, gente? Só tô aqui dando pitaco. Entende pra caramba. Você entende. Pô, já te vi na arena, já te vi no Pacaembu querendo subir no alambrado. Então, o oleleu lá, as coisas não ganhar, o pau vai quebrar. Mano, o Antônio Oliveira é o responsável por tudo isso? O problema era o Mano? Também era. O Corinthians, Benja, é claro, ele acabou pagando um preço muito caro pela incompetência no começo do Campeonato Paulista. Um time do tamanho do Corinthians, com o elenco que tem, é inadmissível a gente aceitar que perca 5 partidas consecutivas, inclusive tomando bailes em muitas delas, como foi aquele jogo contra o Novo Horizontino dentro de Itaquera. Mas o Mano Menezes, Benja, ele teve uma responsabilidade muito grande. Porque, cara, era nítido que o Corinthians estava mal treinado. O time do Corinthians estava mal treinado, dá a impressão que não fez uma pré-temporada. O Antônio Oliveira, Benja, quando ele chega, ele muda o semblante dos jogadores. Porque o Mano Menezes, ele estava tentando naquela tática antiga. Hortência, vamos lá. A gente está falando de um grupo que tem 30 jogadores. Um tem um ego maior que o outro, um tem o salário maior que o outro. E o Mano Menezes estava naquele negócio de querer dar murro em ponta de faca. Ele querendo cobrar jogadores, falando pro Ranieri, que tinha acabado de chegar. O cara tentou um chute de fora da área, tá achando que tá no Cuiabá. Aí chega lá, o Yuri Alberto faz uma falta de ataque num lance que não era pra ter feito, ele fala, pô, você é burro. Cara, hoje em dia, não dá mais pra cobrar o jogador dessa forma. Se um treinador te tirasse e te chamasse e falasse assim, Hortência, você é burra, no meio da quadra, não, isso é uma qual falta seria de a sua respeito. reação? É uma falta de respeito.
Eu não Não é reagiria... linguagem do jogo? Não, peraí, você chamar o jogador de burro, isso aí é uma agressão, na minha opinião. Você pode chamar a atenção dele no vestiário, você pode falar, você está fazendo errado, tal. Agora, você chamar onde tem televisão, todo mundo te olhando, você chamar o cara de burro, não se faz, você perde o jogador. Se o cara fizesse isso com Hortência, era demitido antes do segundo tempo técnico. Mas quando o Antônio chegou, Hortência, ele conseguiu realmente ali dar um suporte emocional para o elenco. Porque o Corinthians parece que mudou da água para o vinho, já na primeira partida quando ele chega. Sabe, o ambiente já era outro. É claro que a gente não pode falar a respeito de trabalho tático, porque é um período muito curto. Mas pelo menos mexer no psicológico. Não, mas quando você faz uma jogada, a gente já se imagina qual a posição melhor para você fazer aquela movimentação, entendeu? Quando você vê que você não tem aonde, na sua característica, você não vê uma movimentação que vai me proporcionar fazer o gol ou fazer a cesta, é difícil, você não consegue. Mas, Hortência, você que foi atleta, a confiança, ela é tão importante quanto a parte tática, né? Muito o jogador mais. sem confiança, o cara não acerta nada, por melhor que ele seja. O equilíbrio emocional, ele está junto com a parte tática, como você falou. Tem que existir o equilíbrio emocional. Quando você chega um técnico e te chama de burro, você perde totalmente esse equilíbrio. Você passa a ficar inseguro para você jogar. Aí falar tá fazendo corpo mole. Às vezes não tá fazendo corpo mole. Às vezes é também. Mas a maioria das vezes é porque você, cara, você tira toda a sua moral. O jogador tem que ter moral para jogar. Você já pegou jogadora com você fazendo corpo mole? Ah, difícil, hein? Nunca peguei, não. Não pego, não. No basquete já derrubaram o treinador? Se eu pegar... Já derrubou o treinador no basquete? Vocês falam, pô, esse cara é ruim. Eu já achei técnico ruim, mas eu nunca derrubei. Eu nunca cheguei e falei, pode mandar embora. Porque eu acho que a gente tem que ter a hierarquia, você tem que respeitar. Você pode não gostar daquela pessoa, mas você está ali como profissional. Você tem que jogar, porque não é só o técnico que acaba se desgastando com isso. É você também, porque todo mundo está te olhando. O público está te olhando, entendeu? Está te analisando. Então, assim, você tem que respeitar a hierarquia. Eu acho que o respeito é a base de tudo dentro de um campo. Você pode não gostar daquela pessoa que está jogando do seu lado, você pode não gostar do treinador, do presidente do clube. Mas, cara, é o seu jogo que está ali sendo analisado, sendo cobrado pela torcida. Por que a torcida do Corinthians gosta de jogador que é casca grossa, que pula, que grita? Ele pode não fazer o gol, mas ele está ali lutando, está na bola, está caindo. Às vezes ele gosta mais do que um jogador que realmente é mais habilidoso. Exatamente, porque o público do corintiano, ele gosta de garra, entendeu? Jogador que demonstra que está vestindo a camisa realmente do seu clube. E o atleta, grande atleta, como você foi, o atleta, Hortência, de personalidade, ele tem que também ter liberdade de chegar para o treinador e falar que as coisas não estão funcionando, não tem? Sim, sim. Mas aí não é qualquer. O cara que está começando, a jovem jogadora de basquete não vai conseguir. Mas isso é no vestiário. Não na frente de todo mundo, aquela coisa. Mas tem que chegar, cara, não está funcionando. Já aconteceu isso, de ser substituída e eu achar que não estava legal, mas fiquei... Aí me chamou para conversar, aí eu falei tudo que eu queria, entendeu? Aí sim, porque a pessoa te dá essa liberdade, pediu a sua opinião. Aí eu falei tudo, entendeu? E aí consertou. Mas todas as vezes que você vai falar com alguém, todas as vezes que você vai falar com o seu treinador ou vice-versa, tem que ser sempre no positivo, sempre para ajudar e nunca para diminuir, nunca para derrubar a pessoa, entendeu? E o meio do futebol, vocês sabem, né? Corre muito dinheiro, corre muito empresário por trás, é muito difícil. Um técnico trai o outro, fecha contrato, essas coisas que eu... Ô, Nori, dá pra classificar? Dá, claro que dá. O nosso mano... O Palmeiras deu uma força pro Corinthians ontem também. ganhou do Mirassol. É. O nosso mano fala, se o Corinthians classificar, ninguém segura. Ah, mas aí... Quem precisa pro Corinthians classificar? Põe aí pro Nori ninguém explicar. segura. Os grandes classificando, os 4 grandes, aí eles são poderosos da mesma forma. O próprio Santos vai chegar numa boa. O Corinthians, ele tá a 4 pontos da zona de classificação, né? E o São Paulo joga com a Inter de Limeira ainda, né? Pela sequência de jogos. E esse jogo de São Paulo e Inter de Limeira vai ser em Brasília. Então o São Paulo pode acabar dando uma força pro Corinthians também. Mas o Corinthians é a primeira coisa que... os caras vendem o jogo, né? Aquele gramado do Mané Garrincha é um pasto. Mas tem uma empresa que leva os jogos para Brasília. Mas não tem a menor condição de ter um jogo lá. Mas você acha que o cara da Inter de Limeira está preocupado com a condição do jogo? O Maracanã e a Mané Garrincha estão um pasto.
Aí, se o São Paulo ganhar da Inter de Limeira, ele já dá uma força para o Corinthians. Eu acho que o Corinthians hoje vai ganhar da Ponte Preta, tem toda a condição de ganhar. Ele já vai para 13 pontos. E vendo essa sequência de jogos, talvez ficar em primeiro lugar. O Corinthians tem mais, a Ponte mais 2. Faltam 3 jogos para o Corinthians. Para o Bragantino só faltam 2. Faltam 3 jogos pro Corinthians. Ô, Hortência, o Corinthians classifica ainda? Vai conseguir? Eu sempre acho que sim, né? Eu acho que tem condições. Depois daquela virada, daquele empate, Contra o virada Palmeiras? não, aquele empate contra o Palmeiras, cara, eu nunca vi um negócio daquele. Sensacional. Isso dá uma força pro clube muito grande, principalmente pro jogador ali dentro. Você tá dois gols atrás, Sem goleiro, dois jogadores a menos. 2 jogadores a menos e ainda empata com o time do Palmeiras, entendeu? Timaço. Timaço. Eu também acho que esse jogo foi crucial. Ô, mano, se classificar, alguém segura? É difícil, Benja, porque o Corinthians é como se fosse aquela bactéria que você tomou 2 dias de antibiótico e parou o tratamento. Você não matou a bactéria e ela vai voltar mais forte, irmão. O Corinthians é praticamente isso, Hortência. O Corinthians, se você deixar passar de fase, é complicado demais. É aquele monstro que ele ganha forma, ele ganha corpo. E o Corinthians, Benja, se a gente parar pra pensar aqui, ele tinha uma carência muito grande no seu meio-campo. O meio-campo do Corinthians era um cemitério de jogada. A bola chegava ali e morria. Não ia pro ataque, era um desespero só. Hoje, se você analisar o meio-campo do Corinthians aí com Ranieri e Garro, cara, o Corinthians está jogando muito. O Maicon voltou a jogar bem. E se chegar o Coronado ainda para a próxima fase aí do Campeonato Paulista, porque ele não pode jogar mais essa primeira, tá recuperando a forma física, até pode, porque ele foi inscrito também, mas eu não sei se ele já vai estar apto para jogar esses últimos jogos. Mas pega esse meio-campo, Benja. Ranieri, Maicon, Coronado e Garro, é o meio-campo que todo mundo sabe jogar bola, cara. E lá na frente, o Corinthians com uma boa fase, por exemplo, esse Pedro Henrique, que chegou muito bem, o Romero está muito bem, o Yuri Alberto está muito bem, o próprio Wesley está muito bem. O Corinthians é outro time, Benja. É outro time. E se deixar passar, meu irmão, segura a onda. Cuidado com a Fala fiel, antes do vídeo se inscreva no canal SCCP Corinthians BR para não perder nada. Domingo pode marcar mais um capítulo especial na história de Angel Romero com a camisa do Corinthians. Às 20 horas, horário de Brasília, o Paraguai enfrenta a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista, onde terá a oportunidade de se tornar o maior artilheiro da história da Arena Neoquímica. O camisa 11, que dividiu o vice-artilheiro com Antônio Oliveira em 2024, marcou 30 gols com a camisa do Timão na casa do clube, apenas um atrás de Roger Guedes, que deixou o clube na temporada passada. Este ano Romero marcou diante da torcida do Itacaré. Aliás, jogando contra o Paulistão na primeira rodada, ele marcou um gol maravilhoso de bicicleta na vitória por 1-0 sobre o Guarani. Fiel torcida, o vídeo foi esse. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Vai Corinthians!